A pergunta foi lançada e nós vamos falar sim sobre isso a partir de agora. João Paulo Capelanes, qual clube se reforçou melhor até o momento, dia 15 de janeiro? Eu acho que o Internacional. Eu acho que o Inter se reforçou muito bem agora com a iminente chegada do Borré, né, porque está quase tudo certo. O Alário, que é um baita no jogador. Na zaga, o reforço do Robert Renan. Eu tô botando muita fé, talvez não nesse time. Aí, ó. Não é. Não, demorou, se ele estivesse aqui. Mas tá voltando. Só É verdade. Olha só o time do Inter. Quinta-feira, Loirão tá de volta. Olha só o time do Inter, cara. O Robert Renan, que é um bom zagueiro. O Alário, que é uma experiência internacional, é muito bom jogador. O Borré, que seria titular em todos, sem exceção. Todos os times elite do futebol nacional. O Borré tá pra chegar. O Borré tá pra chegar. Então, eu acho que em relação Gente, não é quem contrata mais. Você tem que ter a questão quantitativa e qualitativa. Tem que ter um equilíbrio. O Inter não precisa sair contratando a torta direito. O Palmeiras também não. O São Paulo também não. Diferentemente do Corinthians, que precisa de questão de quantidade. Do Santos, a mesma coisa. Então, se a gente for colocar na balança do equilíbrio, qualidade e quantidade, para mim, o Inter se reforçou bem na zaga e bem no ataque. Esse é um detalhe, né? Se reforçou em setores diferentes de um time já muito forte. Nós vimos isso na temporada passada. E o primeiro reforço, a permanência do Cudê. Boa. A permanência do técnico, que vem forte, sim, o Internacional. E vocês vão ter muito trabalho esse ano aqui. Eu vou estar em casa feliz, sorridente, assistindo vocês aí secando o time do Loirão. Chico Garcia, de norte a sul, leste a oeste, quem se reforçou melhor no mercado da bola até o momento? Eu sou obrigado a concordar com o Capelanes. Medo! Eu tô bem preocupado, porque assim, vai ser um longo campeonato gaúcho. Mas, ó, Roger Machado chegou no Juventude, hein? Se liga aí. Mas, enfim... Esse cara é muito feito. Isso significa? Significa... O Inter primeiro precisa chegar na final do campeonato gaúcho. Nos últimos anos, nem na final. Isso porque tá um oceano... Exato. Não, mas aí eu vou te contar um segredo. O Inter e qualquer time que vai disputar, né? Precisa chegar lá. Não, mas a diferença... Calma. A diferença é que o Grêmio é hexacampeão, né? Então, nos últimos 6 anos, o Grêmio chegou na final e ganhou. O Inter nem na final chega. Mas, enfim, não é... Tem uma pequena diferença. Sai Soares, entra Soteldo. Mas o Grêmio sem Soares também ganhou. O Grêmio na Série B também ganhou. Enfim, tá difícil, tá muito fácil. Agora, já no Campeonato Gaúcho. Período de reformulação. A gente fala, contratou o Garro, mas perdeu o Renato Augusto. Então é um time que ainda precisa contratar mais para ter um grande time. Por exemplo, um atacante que ainda não chegou no Corinthians. Está faltando. Porque a gente viu o ataque. Eu gosto do Yuri Alberto, para mim um jogador muito promissor, mas temporada passada não deu conta do recado. Então eu vou ter que concordar agora. Dito isso, eu concordo na questão do Inter. O Inter, para mim, fez uma grande janela. Não, calma lá. O Inter fez uma grande janela, mas para mim quem contratou melhor foi o Flamengo. Porque é o que você falou, pra mim é o Flamengo, gente. A questão ele passou no Inter, foi no Corinthians, que dispensou 11 e apresentou 4, pra chegar no Flamengo. A questão pra mim é muito simples. Eu não vou falar, vocês falaram diversos jogadores. Pra mim o Flamengo, com o time que tem, e trazendo o De La Cruz, que já é um dos melhores jogadores da América do Sul, pra mim é o time que melhor contratou. Pra mim essa peça, que é o De La Cruz, já torna a melhor contratação do mercado. E aí eu vou entrar nessa com você. Eu vou entrar nessa com vocês, Gabi, porque quando a gente fala sobre o mercado da bola, a gente fala só sobre chegadas. O Flamengo não teve um desmanche. Já tem um elenco forte, perde o Everton Ribeiro, mas chega De La Cruz e já tem o Arrascaeta. Tem personagens bons, se reforçou no comando técnico, não perdeu personagens. Eu estou me baseando na enquete. Ô, Chiari, Marcelão, eu estou me baseando na enquete que vocês levantaram do programa. Cara, mas... Qual é o melhor reforço? Quando você se reforça, eu estou na minha cabeça trazendo jogadores... Não, a pergunta está ali na tela, mas a manutenção da base quem se reforçou melhor para brigar pelo título? Quem se reforçou melhor? Se eu não perco, eu estou bem. Então tudo bem. Se você considerar assim como... O Santos reforçou bem. A manutenção como reforço, aí tudo bem. Eu estou considerando jogadores que chegaram para reforçar uma equipe já planejada. Mas aí tudo bem. Mas cada um pode seu critério, tá? Você está olhando numa questão mais quantitativa. Eu tô olhando numa questão mais quantitativa. Para mim, qualitativa, perdão. Para mim, o De La Cruz, por exemplo, chegando no elenco como o Flamengo, já se torna uma contratação. Agora, eu senti um questionamento ali no Chico, enquanto os meninos conversavam, ele estava meio distante. O Juvena falou na questão do Corinthians. Vou dar um pitaco. O Corinthians, ele se fortaleceu, sim, quando tirou esses jogadores, Chico. Foi contra você. E os Garbinha... Mas são bons jogadores, Os Garbinha, eu aproveitei que eu falei que você começou bem a semana, mas já pode voltar pra praia. Então, cuidado com o Mormaço, hein? Não parece, mas cuidado com o Mormaço. Então é isso. Só pelo fato de ter mandado já tirar os caras, se fortaleceu, Chico. Mas o Mano ficou.
Então, faltou Que mais você essa gosta. peça. Não, não gosto não. Quem falou que eu gosto? Eu não tenho nada Aí você contra foi o na Mano, mas eu só canela, estou Olívia, reforçando... Olívia, eu não gosto não. Eu estou só reforçando o seu Não, não discurso, gosto, o Mano não. ficou. Você viu que o senhor está contratando do meio para trás? É porque é sua que você só pede zagueiro, só pede volante, só pede... Vai construir um carro com 1000 volantes. Não é. Falou que não, Vamos mandar que não era. Você falou que não era reforço. Então, se não é reforço na saída, eles vão ser reforço na chegada. Suponho eu. Meu Deus. Pera, não entendi não o que falou. funcionava mais no... Eu vou tentar ajudar o Ronaldo. Por favor, Lívia, não vamos lá. funcionava mais no elenco do Boa. Corinthians para a Não, isso a necessidade gente do concorda, Corinthians. isso a gente O Santos, concorda. a realidade hoje é diferente. É, lógico. Vai jogar Paulista, o calendário é mais tranquilo. Vai Não vai brigar jogar pelo 70 Paulista? jogos. Vai brigar pelo Paulista, o Santos? A briga. Briga. Ué, tá lá, vai brigar. Tá bom, vai brigar. Agora nós falamos- Vai brigar? Vai brigar, né? Nós estamos esquecendo de dois times que chegam fortes, Fortaleza e Bahia. O Bahia, cara. Quem esqueceu do Bahia? vai Não, eu vir esqueci com do sangue Bahia. nos olhos para essa temporada. isso De olho aí. no Bahia, Capelanes. O Bahia está se reforçando muito bem, indiscutivelmente. Trouxe aí o Jean Lucas, o Everton Ribeiro. Isso aí. Agora, o Fortaleza eu estou um pouco preocupado. Eu não vou negar. Porque o Fortaleza perdeu o Romarinho. Caio Alexandre... Romarinho! O Caio Alexandre não vai ficar. Ah, é, A tendência mas é treinador pro Bahia. ficou, irmão. Bahia. Exatamente. O Fortaleza, ele está perdendo algumas peças que, na minha avaliação, dificilmente ele vai conseguir repor a altura desses atletas. E eu penso assim, por exemplo, o Corinthians, que a gente está falando agora, falando sério, o Corinthians abriu mão dessas peças, Gil, que você citou, Renato Augusto, etc e tal, mas está trazendo jogadores, pelo menos, para um setor do campo. A zaga, indiscutivelmente, se reforçou. A zaga do Corinthians é uma zaga boa. E ainda mais se o Corinthians jogar com uma linha de 3. Gustavo Henrique, Félix Torres e Lucas Veríssimo. Uma bola parada muito interessante. Jogadores altos que cabeceiam bem. Agora, do meio para frente, o Corinthians vai começar o Campeonato Paulista, que começa nesse final de semana. Muito provavelmente, sabe como é que é o ataque? Romero, Wesley e Yuri Alberto. É o mesmo ataque do ano passado. Esse final de semana é o mesmo meteu ataque quatro. do ano passado. Isso é bom? Esse final de Isso semana é bom? meteu 4. Não é bom. Eu não sei. Qual campeonato que estava disputando esse Não, final de é semana? amistoso, porque o pessoal fez festa que o Palmeiras fez um amistoso e ganhou de 4. O Corinthians também ganhou de 4. E o Yuri Com o meteu um Mano como golaço, treinador, hein? E o Yuri meteu um golaço. Mas a- E o Yuri. Ô, Ronaldo. O Mas Matias. você acha bom começar a impressionante. temporada com o mesmo ataque do ano passado que você Não, criticava? você vê, Olívia, você E viu o o Yuri Antônio? Alberto, que nós coerência. falamos aqui, se eu não me engano, foram 15 gols em 63 partidas. Mas eu tô... 15 em 63. Eu fico incomodado aqui nessa bancada, às vezes. Porque, cara, não, a gente tá falando de Bahia, de Fortaleza, os corintianos aqui. Os 3 corintianos começam a falar de Corinthians, Boa, cara. Edgar. Não, senhor. Gente, Corinthians não é a volta agora. Segura um pouco. Tem que segurar. Desculpa. Não, o Bahia é um caso interessantíssimo de se falar. Por E exemplo, você o Bahia... não citou se a Lívia não tivesse Não, falado. tá bom. Vai. Por isso eu corrijo aqui que o Bahia foi um dos times que melhor se reforçou. Everton Ribeiro, cara, o Bahia conseguiu cobrir a oferta do Flamengo pelo Everton Ribeiro. Isso é um ponto importantíssimo pro futebol brasileiro. É um recado claro do Bahia pro futebol brasileiro. O Cauli, por exemplo, que era um jogador que, teoricamente, Palmeiras verdade. queriam, vários Verdade, jogadores queriam, segurou. o Bahia conseguiu manter lá. Jean Lucas, jogador super promissor, que estava no Santos, mas já... Uma tirista o mercado danada, inteiro- né? Jogador Não, mas descompromissado, é bom né? jogador, Vai pra irmão, lá, é bom tudo bem. jogador. Mas é bom jogador. E o Caio bom jogador, Alexandre, mas o Corinthians descompromissado. O queria... Alexandre, Palmeiras... E foi pro Bahia. Pô, foi pro Bahia. É interessantíssima a janela do Bahia. É bom ficar de olho. E fora o trabalho que eles começam a fazer já no início dessa temporada, né? Mito. O intercâmbio que eles estão fazendo, o time começa motivado para a temporada, é bom ficar de olho no Bahia. Agora, indo um pouco na contramão daqueles que se reforçaram, quem não entendeu ainda que os estaduais estão para começar. Verdade. Campeonato Carioca, quarta-feira, na tela da Band. Os clubes aqui de São Paulo, no final de semana, já possuem compromisso. Quem é que está dormindo no ponto não entendeu a realidade que o calendário, meu amigo, ó, tá chegando, vai ser apertado. Alô, Grêmio. Chico. Alô, Ah. Grêmio. O Palmeiras, o E aí, treinador Grêmio? chegou hoje. Meu e aí, Deus, Grêmio? hein? Soares já foi faz tempo. E aí, Grêmio? O Grêmio E já sem Soares. sabíamos que ia quase que no meio do ano, né? O Grêmio contratou só um goleiro, né? O Augustin Marquezin, Bom goleiro. argentino que estava no Celta de Vigo. Fez algumas renovações e tal, mas só, né? Você tá de brincadeira. Mas tem uma questão importante aqui. Eu vou pegar agora o São Paulo E o como Luan exemplo, saiu tá? também. Vou pegar o São É, Paulo o Luan como também exemplo. saiu. São Paulo perdeu 2 titulares, o Beraldo e o Caio Paulista. Se a gente for analisar a tendência, não sou o treinador, mas a tendência é que o Diego Costa seja o zagueiro titular ao lado do Arboleda, perfeito? Na teoria, não sei se vai ser isso. Ferrarese está voltando agora, tem o Alan Franco, gosto aquela coisa do Ferrarese, toda. viu? Eu também gosto, mas tem que Mas ver como tá, vai. O Arboleda já voltou? Quem? O Arboleda já voltou? O lateral esquerdo, a tendência é o Wellington, sem o Caio Paulista que foi pro Palmeiras. Sim, a mas- tendência. e não tem reserva. Não tem reserva. Agora, gente, essa base do São Paulo,
Por mais que tenha perdido jogadores titulares, a gente tem que lembrar uma coisa: meio do ano abre uma nova janela. Então, não necessariamente você tem que formar o seu grupo nessa primeira janela. Não é pânico. O São Paulo, por exemplo, com o time que tem, mesmo perdendo 2 jogadores titulares, consegue levar tranquilamente o primeiro semestre em todas as competições. Depois que o pau cantar, aí tem que se reforçar na segunda janela. Eu concordo. Chico, fica tranquilo para a segunda janela, Chico? Assim, realmente as coisas se definem no segundo semestre, mas às vezes pode ser tarde. Às vezes pode ser tarde, porque muitas vezes você, sei lá, já se atrapalhou no Brasileiro, daqui a pouco já caiu na Libertadores, então é um risco muito alto. Mas tem jogador que vai ficar livre no mercado. Mas o estadual serve como um parâmetro também. Vocês estavam falando, o Inter chegou forte depois do Brasileiro e Libertadores, mas no Campeonato Gaúcho não chega em uma final. O estadual pode servir ainda como uma pré-temporada, derruba técnicos. O Santos quase que brigou para não cair no Campeonato Paulista. Verdade. Tem muita gente que não conquista estadual há muito tempo e não vem falar que não vale nada. Porque na hora da provocação todo mundo usou. A gente sabe, por exemplo, quanto o Fluminense foi feliz lá no Rio de Janeiro diante do seu principal adversário, o Flamengo.